Shalom, 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 meus queridos. Estamos estudando a palavra do Senhor. Nosso curso Teologia Nível Básico. Estamos no bloco 2, que tem 6 matérias. Essa matéria, Introdução Bíblica 2. Estuda os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Falamos do Lajinha, Minas, Zona da Mata Mineira, Leste, Mineiro, Sul, Capixaba. Temos aqui desde 92 estudando a Bíblia Sagrada, difundindo. Já passaram por essa escola aqui mais de 2.000 alunos. Formaram mais de 700, estão espalhados fazendo a obra do Senhor. Centro de Cultura Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Professor Ilmar, de História e Geografia, de Sociologia e Filosofia, aqui da Escola Estadual de Minas Gerais, e aqui estudando a Palavra de Deus com os irmãos nesses dias de pandemia, esse tempo aí nessa hora que é a hora de estudar, né? Na aula passada nós falamos sobre o rei Saul, e hoje falaremos sobre o grande rei mais famoso, né? Mais famoso que até Salomão. Salomão era um rei da sabedoria, Davi foi o rei guerreiro. Esse Davi é o nome que mais aparece na Bíblia, 1118 vezes. Enquanto depois dele, Moisés aparece 740 vezes. Tirando o nome Yahvé, né? E Elohim, que são nomes que aparecem mais de 5.000 vezes no texto bíblico, Davi é o nome mais citado da Bíblia. Depois Moisés 740, e depois cai pela metade, para Arão, Saul, tudo 300. Então na aula de hoje falaremos de Davi. Falar de Davi rapidamente, vamos falar então em 12 pontos, a história de Davi em 12 pontos. Primeiro, Davi o pastor. Vamos pegar os livros todos, Samuel, Reis e Crônicas. Samuel foi visitar a casa de Jessé em Belém, e lá mandou ungir, né, um dos meninos dele, diz 18 filhos, a versão Peshita mantém isso, dizendo que são 8 mesmo. Alguns dizem que são 7, mas na verdade a história de Davi dá para entender, parece que ele era um filho, que era um filho com outra mulher, ele é chamado de irmão, né? De Abisaia, irmão de Zeru e Abigail, né? Então, Davi é chamado, a hora que fala que Jessé tinha 7 filhos, ela fala que tinha 8. Ele foi consagrado ali, a primeira unção, e foi ungido 3 vezes. A primeira unção foi ali. Depois ele é ungido pela casa de Hebron, e depois ele é ungido por todo o reino quando morre o último rei de Israel, depois da morte de Saul, que foi o menino dele chamado Isbosete, ou Esbaal, né? Isbosete quer dizer homem de vergonha. Esbaal, homem de Baal. Então, primeiro é Davi, o pastor, vocês sabem da história dele, matou urso, matou leão, e ficava tomando conta do rebanho. E depois tem Davi, o músico, naquelas horas ali ele foi compondo seus salmos, mas muitos desses salmos foram compostos durante a sua vida secular. Por isso que eu acho que ele era um homem segundo o coração de Jesus, de Deus, porque ele tinha tempo na corredeira louca daquela, uma vida de fugitivo, que ele viveu muito tempo da vida dele fugindo de Saul, mais de uns 10 anos no mínimo, e ele ainda contava tempo para dedicar-se ao seu Yahvé, né? Então, você tem Davi, o músico, escrever arpista, né, dedilhava a sua harpa, atendendo Saul, depois que ele é ungido rei, o espírito maligno passa a atender Saul, e o espírito do Senhor vai para Davi. Depois tem Davi, o soldado, quando ele enfrenta aquela batalha contra os filisteus, né? Ele vai com a sua funda, com seus petrechos, com as pedrinhas tiradas do ribeiro, e joga a pedra em um gigante, em vez de cair para trás, que a força era para jogar força repulsiva, né? Centrífuga, ele caiu para frente, para mostrar que não foi a pedra que matou. Ele caiu para frente para mostrar que foi o Senhor Deus que matou. Na verdade, derrubou, né? Quem matou foi Davi, quando ele caiu tonto, zonzo, Davi passou a própria espada do Golias, que depois deixou lá em Nob, né? E matou o gigante, saiu andando com a cabeça dele. Essa é a história de Davi, o guerreiro, né? O Golias é um monstro do homem, né? Mais de 3 metros de altura, a couraça dele 90 quilos, né? A lança da ponta do dardo dele 12 quilos, números muito vantajosos. Davi com a fundazinha pequena, né? Com um alforjezinho com as pedrinhas lisas do ribeiro, pá. Davi o procurado. Começa a perseguição, porque Saul é ciumento, né? As mulheres falam, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, ficou enciumado, começou a perseguir, né? Ele já tinha sido nomeado comandante do exército, tinha casado com a Merab, porque a Merab foi dada para outra, casou com Mical, né? Que naquele dia da batalha do Golias, diz que quem vencesse o Golias receberia a filha e a isenção tributária, mas Saul não cumpriu isso aí. E Davi então foi nomeado comandante do exército, ele compra Mical com 200 prepúcios, né? Pediu 100 e trouxe 200, e vai por aí. Então ele é procurado, ele fica fugindo, para lá e para cá, e foge daqui, foge dali, vai parar em Nob, encontra lá aquele Doeg, terrível soldado, pastor de Saul, denuncia ele depois na frente,
mas Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob, né, 80 e tantas pessoas, e ele começa a reunir pessoas em torno de si. Primeiro na caverna de Adulão 400, depois mais à frente já está com 600. E leva os pais dele para ficar em Moab, para ficar protegido de Saul, porque Saul não parava de perseguir. E aí na matança do sacerdote de Nob, Abiatar foi o que escapou, trouxe o éfode para Davi, começou a consultar o Senhor. História também a gente encontra dos Ifeus, lá em 1 Samuel 23, que é uma pessoal que fica denunciando o tempo todo, são delatores, esses Ifeus, né? Tem muitos Ifeus aí na vida cristã que ficam só denunciando os outros. E aí ele é procurado esse tempo todo, vive fugindo para cá e para lá, vai para Gessur, e lá acaba tendo mais um menino chamado Absalão, e já está lá com duas mulheres, que é a Ainoã e depois Abigail, e tem dois meninos, primeiro menino Aminon, depois tem o Quileabe, também chamado Daniel, que a Bíblia não informa sobre ele, dá a entender que morreu, só conta a história de Aminon, de Absalão, de Adonias, mas não fala desse segundo filho dele. E aí temos Davi o soberano, depois da matança, da batalha bem sucedida, Saul foi derrotado pelos filisteus, lá no Monte Gilboa, né? Ele vai para Gate, fica lá com Aquis. Depois acontece aquele caso de Ziclag, né? Que eles assaltam a cidade. Ziclag põe fogo, ele vai atrás, consegue ter vitória. E aí nós encontramos Davi o soberano. Então, morreu depois de 2 anos de briga entre ele e o Isbosete, comandado por Abner. 2 camaradas matam, 2 soldados do Isbosete matam o Isbosete. Joabe já tinha matado Abner, porque ele tinha matado Azael, irmão dele, né? Joabe e Azael são irmãos, primos primeiros de Davi. E aí temos Davi o soberano, o pessoal de Hebron, a segunda unção. A primeira unção foi Samuel, na casa dele em Belém. A segunda unção é aqui, os irmãos judeus de Benjamim. Benjamim é da tribo de Saul, né? O pessoal de Judá, Hebron, em Hebron ele reina 7 anos e 6 meses. Então ele recebe a segunda unção com os anciãos de Hebron. Está lá em 2 Samuel 5:5. E aí vamos passando à frente, ele tem esses meninos em Hebron, que é Aminon, a Tamar, que é filha, irmã de Absalão, que é filha também lá do rei de Assur, Absalão e Adonias. E aí nós temos essas fases, não, né? Davi aí, depois do soberano, nós temos, então, vamos seguir avante aqui. Davi foi ungido rei, tal, vamos ver aqui. Nós paramos Davi, o procurado já foi, o soberano agora é o pecador, né? Comete adultério com Betseba, e depois tem a aflição, quando denuncia ele diante de Deus, ele pede perdão, né? Por ter matado Urias, depois que ele cometeu esse adultério, acabou gerando o assassinato de Urias, né? Tem o estadista, o grande homem, que durante 3 anos vai vigorar, dominar toda aquela região, e descobre então aquela praga dos gibeonitas, que Saul perseguiu muitos gibeonitas. Gibeonita era protegido de Jeová, porque Josué tinha feito um acordo com eles, e aí tem que dar 7 filhos de Saul, para que eles fossem mortos, para pagar aquela contenda, mostrando que o Senhor visita a iniquidade dos pais no filho da 3ª e 4ª geração. Aí encontramos o patrono, presidindo um grande culto, levantando os levitas, levantando todas as ordens. Tem o escriba também, quando ele escreve muitos salmos. Os sábios, né, compõem e exortam Salomão, etc. E então ele compõe os primeiros salmos e tem a terceira unção depois disso, né? Terceira unção, depois de 6 anos, 7 anos e meio, junta todo Israel e faz a unção final, terceira unção de Davi, lá em 2 Samuel 5:1 e 1 Crônica 12. E aí ele conquista Jerusalém. A primeira ação depois que ele unificou o reino é conquistar Jerusalém. E a segunda ação é trazer a arca, né? Primeira vez traz a arca no carro novo, morre Uzá. E a segunda vez traz a arca corretamente. Mical fica vendo e repreende Davi, por isso ficou estéril, não teria mais filhos. Davi começa as suas conquistas, conquistando todas as regiões ali. Depois Davi, falamos já sobre o pecador, quando ele se envolve com Betseba, porque tinha que ir para a guerra, não foi. No tempo da guerra ele ficou em casa. Depois tem o aflito, quando ele começa a pagar os pecados, né? Essa vez vai morrer 4 filhos dele. Morreu o primeiro, que é filho de Betseba, que é menino pequenininho, fruto do adultério. Depois morre Aminon, morto por Absalão. Depois morre Absalão, morto por Joabe. Depois morre Adonias, morto por Salomão. Então ele pagou direitinho, sem falar que a filha dele, Tamar, foi estuprada pelo próprio irmão. E também
aconteceu depois também que ele foi forçado a deixar Jerusalém. Absalão foi tomar o reino, depois que ficou uns tempos fora em Gessur, depois ficou uns tempos em Jerusalém, depois durante 4 anos foi ganhando o povo com a lábia, né? Absalão era um político hábil, e aí então a rebelião fortaleceu, Davi foge, passa o Jordão, lá ele é atendido por Barzilai, por aquele povo da região do Manaim. Davi faz a sua estatística, manda levantar o censo, isso aí vai trazer problema sério para ele. Vai aparecer o profeta mandando ele escolher 3 coisas: 7 anos de fome, ou fugir dos inimigos por 3 meses, ou pestilência de 3 dias, ele escolhe a pestilência de 3 dias. E aí temos Davi, o patrocinador, quando ele começa então, bem de idade, 70 anos, ele começa então a querer construir o templo, Deus não aceita, fala, não, você derrama muito sangue, vai ser o filho então. Aí ele prepara todas as coisas para o filho dele, Salomão, construir o templo. Bloco de pedra, grande quantidade de ferro, madeira de cedro, 3.400 toneladas de barra de ouro, 34 mil toneladas de prata, 24 mil levitas para supervisionar o trabalho, 6 mil levitas de supervisor, 4 mil levitas como guarda do templo, 4 mil levitas para cantar, um coro de 288 cantores. Davi convoca a dedicação especial, então, para o povo ajudar, aí todo mundo quer ajudar. E do próprio bolso dele, ele dá 102 toneladas de ouro, mais 238 toneladas de prata. E aí todo mundo se envolve, o povo inteiro, os líderes israelitas, os comandantes, os generais, e dão mais 170 toneladas de ouro, mais 83 quilos de ouro persa, mais 340 toneladas de prata, mais 612 toneladas de bronze, mais 3.400 toneladas de ferro, mais joias. O certo é que fizeram as contas no ano de 2009, acharam que foi mais ou menos 2,4 trilhões de dólares, mais que um PIB brasileiro. A nossa renda do Brasil inteirinha é isso aqui. Então foi tudo que foi investido e foi doado para aquele tempo. Aí o final da história, Davi, o escriba, né, muitos salmos que ele escreveu, e o sábio. E aí o final da história dele, ele fica muito idoso, 70 e poucos anos naquela época, uma idade muito grande, e ele então contrata um sunamita, Abisag a sunamita, que não tem nada a ver com a sulamita de Campari, não tem nada a ver. É sunamita de Sunem, e ela vai então ficar com ele para aquecer o rei, né? Mas não tem relacionamento com ele. A história de Davi é essa daí, é muito bela, muito linda, mas não dá para ficar falando detalhes, né? É uma aula rápida, nós ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.